Temos a deputada Joyce Hasselmann. Tô aqui, Agora sim. tô aqui. Agora sim, deputada, seja muito bem-vinda. Obrigada por participar com a gente nessa conversa aqui do Contexto Metrópolis, onde a senhora vai entrar dando a sua opinião, como sempre. A deputada Joyce Hasselmann sempre, nunca se negou a dar a sua opinião, sempre esteve à frente dos assuntos mais importantes do país. Não vai ser agora que vai deixar de falar. A gente abrimos o programa falando sobre a Carla Zambelli, primeiro, porque ela também foi a candidata mais votada à época da eleição dela, a senhora também foi a mais votada à época da sua eleição, então, duas mulheres importantes que estiveram à frente ali no Congresso Nacional, batalhando por pautas de interesse dos eleitores de ambas. Mas a gente falou sobre a Carla Zambelli porque ela foi a última a deixar o país. E está sendo procurada aí pela justiça. Mas tem outros. Nós temos aí Alan dos Santos, temos agora o Eduardo Bolsonaro, que saiu aí com receio do Supremo Tribunal Federal e tentando encontrar um caminho para punir o ministro Alexandre de Moraes. Na sua opinião, que país é esse que a gente está vivendo? Por que os parlamentares não conseguem se movimentar para tentar sair dessa censura que está sendo imposta até para o Congresso Nacional? Veja, eu acho que são dois assuntos que a gente tem que dividir aí. Primeiro, boa tarde, meninas, um prazer falar com vocês. Uma coisa é falar em censura, outra coisa é falar em bandidagem. A Carla Zambelli é uma condenada, portanto, foragida. Não se trata de censura o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, bloquear as redes sociais dela e não permitir também que ela use através de familiares. Por quê? Porque ela é uma condenada, uma foragida, ela cometeu crimes e não é só esse. Tem o outro crime que, quando ela saiu feito uma louca lá, baixou a Kate Marrone nela, ela saiu feito uma doida pelos jardins com uma arma, tentando, literalmente uma tentativa de homicídio contra um jornalista, né, que era de esquerda, mas e aí? Né, porque a pessoa pensa diferente de mim, vou pegar uma arma e vou sair ameaçando ela? Isso não é democracia, isso não é o Brasil. Então, não se trata de censura em relação a Carla Zambelli, né? Esse é o meu entendimento. Se trata realmente de uma medida da justiça, porque você não pode deixar um criminoso papagaiando nas redes sociais o que quer e bem entende e atacando aquele que determinou uma prisão. Acho que o ministro Alexandre de Moraes dormiu no ponto em não pegar o passaporte dela, né? Assim, era óbvio que uma pessoa que cometeu tantos crimes, esses dois que eu citei aqui, e mais outros tantos nas redes sociais, calúnia, difamação, injúria, era óbvio que ela ia tentar fugir, gente. Assim, qualquer pessoa mais boba, mais bobinha, a criança de 7 anos, saberia que ela ia tentar uma fuga e tendo cidadania fora do Brasil, cidadania europeia. Então, era muito lógico. Então, acho que o ministro deu uma piscada. Ele que é tão atento a tantas coisas, né? Às vezes força a mão até em algumas. Ele deu uma piscada ali e foi a piscada que fez com que Carla Zambelli se aproveitasse daquele momento para sair do Brasil. Está na lista da Interpol. Ela não é uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Eu já disse isso na CPI da fake news, né? Das fake news, que até virou meme, que ela começou a discutir comigo o coeficiente eleitoral. Eu falei, nem tenta que você é burra, você nem sabe o que é coeficiente eleitoral. Então, fica quieta, né? Porque ela fez parte também do gabinete do ódio, em que eu denunciei já em 2019, em setembro de 2019, quando eu deixei o governo Bolsonaro, entre outros assuntos, por descobrir uma série de ilegalidades que aconteciam ali dentro. Então, ela vai. O pessoal diz, mas a Itália não, a Itália tem sim acordo de cooperação para extraditar pessoas criminosos que estão na lista da Interpol. Então, cedo ou tarde ela vai ser presa porque está vivendo como um rato escondido em bueiros, né, pela Itália, diferente do Eduardo Bolsonaro, que vive como um nababo. São coisas completamente diferentes. Eduardo Bolsonaro vive como um nababo, né? O autoexilado Eduardo Bolsonaro, a casa em que ele mora, eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi. É uma coisa surreal. Surreal. Então, assim, ele aparece todo de camiseta, boné, passando a imagem de sou um coitado aqui, mas estou aqui com o governo, firme, forte, preciso do Pix do papai. Eu não sei aonde ele consegue tanto dinheiro para manter um padrão de vida tão alto. Isso é uma coisa, eu acho que tem que ser investigada também pelo ministro Alexandre de Moraes, mas são coisas diferentes. Agora, o Eduardo também é investigado, né, pelo Supremo.
Então, também se botar o pé no Brasil, provavelmente será preso por uma questão de atentar contra a soberania nacional. Eu vi vocês aí um pouco antes, enquanto eu tentava conectar, falando, né, do Supremo, que o Bolsonaro pode ou não pode falar, como é que ele pode ou não pode fazer. Eu até tenho uma visão um pouquinho diferente, mas para frente aí eu comento se vocês quiserem. Claro. Deputada, queria que a senhora explicasse para a nossa audiência quem é a Carla Zambelli, porque ela tem uma história assim, um pouco. Começou lá na esquerda, depois foi para a direita e virou depois uma foragida da justiça. Então, a senhora que conhece bem aí a história dela, para a gente contextualizar aqui para a nossa audiência. Carla Zambelli é uma oportunista. Ela é tipo um carrapato que gruda aonde puder trazer algum benefício para ela. Foi assim que aconteceu comigo, inclusive, né? Então ela foi feminazi, né? Ela participou do movimento, né? Abortista, inclusive. Por que eu digo movimento abortista? Eu não estou criticando aqui, tá, gente? Porque em relação à questão de aborto, eu sou contra, mas eu entendo o lado da mulher que está numa situação desesperada. Eu sei que muitas mulheres pobres do Brasil, especialmente as pretas, as pobres, as de periferia, vão em clínicas clandestinas, morrem nessas clínicas. Então eu entendo tudo isso, eu não quero polemizar em relação a isso. Eu tenho uma opinião pessoal, tenho uma opinião, pronto, acabou. E respeito a opinião dos outros. Mas para quem saiu, né, depois desse movimento todo para uma ultraconservadora, né, sou contra isso, sou contra aquilo, você vê o quanto ela é uma gangorra, né, ou um pêndulo de um relógio antigo que vai mudando de opinião conforme o vento vai soprando. É a famosa biruta de aeroporto. O vento soprou para lá, a biruta vai para um lado. O vento soprou para o outro, a biruta vai para o outro. Essa é a Carla Zambelli, é a biruta de aeroporto. Então ela saiu de um movimento de extrema esquerda, né, que ela criticou tanto depois, e foi migrando para um movimento de direita. De repente, ela encontrou com o apoio de um grupo de milionários, que é o grupo do Porsche em São Paulo, que era liderado pelo Tomé, a Bush. Ela encontrou financiamento para liderar um movimento chamado Nas Ruas. E ela começou naquela época em que todo mundo estava em caminhão de som, e era aquela coisa lavajatista, e todos contra. Ela se comunica bem, ela tem suas qualidades, se comunica bem, ela é, assim, para quem não conhece, ela é extremamente simpática, ela envolve as pessoas, ela tem toda essa capacidade de envolver as pessoas. Então, ela foi envolvendo pessoas ali e o movimento aos poucos foi crescendo, porque ela foi chamando pessoas para integrar esse movimento. Como eu, por exemplo, eu na época era âncora e diretora da TVeja, né, que foi a primeira TV com grade fixa na internet, na Veja, eleição Dilma Aécio, aquela confusão danada no país, né? E eu sempre, como jornalista, declarei que eu tinha lado. Então, assim, eu nunca enganei o meu telespectador, o meu ouvinte de rádio. Eu sempre disse, eu tenho um lado, eu sou de direita, então eu não vou fazer aqui o papo de jornalismo imparcial, porque eu nunca fiz um jornalismo imparcial. Eu fiz um jornalismo sempre me posicionando. E deixando isso claro, porque o que é feio é fazer a parcialidade e não falar, né? Que muita gente faz. Eu sempre assinei o que eu disse, né, como uma opinião clara, etc. Então, eu conheci a Carla quando a Janaína Pascoal me levou, foi me dar uma entrevista em relação ao impeachment da Dilma e levou a Carla, que já tinha enredado a Janaína, para eu conhecer. A partir dali, a mulher grudou em mim, literalmente feito um carrapato. Eu viajava, né, o Brasil todo, fazendo palestras e tal. Eu chegava nos lugares, lá estava a Carla, sem eu saber que ela ia. Não sei onde ela arrumava o dinheiro, provavelmente com o Clube do Porsche. E ela estava lá e começou a fazer um papel meio que de assessora. Então ela tirava foto, ela entrevistava pessoas sobre mim. E começou, aquilo ficou meio cômodo para mim. Eu deixei a coisa acontecer, acabou que viramos amigas. E a Carla sempre teve muita dificuldade, apesar de ter o Clube do Porsche financiando, ela sempre passou a ideia de que tinha muita dificuldade financeira, que era pobre, que não podia pagar a escola do filho. Então eu acabei que caí nessa onda também e comecei a dar algum dinheiro para ela, pagava restaurante, pagava almoços, né, chamava ela para estar na minha casa, ela muitas vezes dormiu na minha casa, usava as minhas roupas. Então acabou virando um nível de amizade que eu achava que era mais profundo. Né? E ela sempre muito oportunista. Eu dava alguns conselhos para ela na área íntima, que eu não vou entrar nessa questão,
tentando botar juízo na cabeça dela e tal, até que veio a eleição. Eu nunca quis ser candidata. Quem bateu na porta da minha casa, assim, foi até o Nordeste, que eu tenho uma casa no Nordeste, para falar comigo, foi o Bolsonaro. Eu não pedi para ser candidata, eu não queria ser candidata. Bolsonaro pegou um avião, foi junto com o Julian Lemos na minha casa, pediu para tomar um café comigo, para me convidar para ser candidata ao Senado, à época. Muito bem, eu disse não. A partir dali, meu telefone virou um inferno. Era todo dia Bolsonaro me ligando. Não, porque eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você. E eu não. Até que ele fez um vídeo. Primeiro fez o exilado foragido, o Eduardo Bolsonaro e o Francisquini, me convocando para ser candidata, e depois o próprio Bolsonaro. Aí começou uma pressão nas redes sociais, nas minhas redes, tal, noves fora, eu acabei aceitando. Tirando todo o que tem aí no meio, eu acabei aceitando para ser candidata ao Senado. Tinha o Major Olímpio na época, também pré-candidato ao Senado. Mas qual era o combinado? O Major Olímpio sair candidato, depois recuar e ser candidato a deputado federal e eu liderar o Senado. Só que ele começou a crescer, né? As pesquisas foram dando musculatura para ele e tal, e ele começou a ficar com medo de eu sair candidata, nós dois candidatos, e ele perder. Tentaram me expulsar do PSL e tal, noves fora. O Bolsonaro me liga e me diz, olha, o que você quer? Eu falei para ele, eu quero ajudar. Ele falou, então você topa ser candidato a deputada federal? Gente, eu tinha um preconceito com deputado federal que vocês não têm ideia. Assim, porque assim, o índice de neurônios ali dentro fazendo sinapses é uma coisa assim, tirando os grandes líderes, é uma coisa absurda, né? Eu falei, gente, eu vou lidar com tanta gente limitada, meu Jesus amado. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Fui candidata. A partir dali, a Carla enlouqueceu. Porque ela também era candidata a deputada e ela achou que eu ia tirar o espaço dela. E eu disse para ela, porque as pesquisas já me davam como eleita, as pesquisas já mostravam que eu ia ter mais de 300 mil votos. Nenhuma pesquisa mostrou que eu ia ter mais de 1 milhão de votos, mas mostrava que eu ia ter mais de 300 mil, que eu ia fazer minha cadeira sozinha. Eu disse para ela, fica tranquila que eu vou te ajudar, eu não vou te atrapalhar, né? Aí que eu entrei na história do coeficiente eleitoral. Eu falei, é só fazer conta, mas eu vou te ajudar. Mas ela surtou, né? A mãe dela me fez ameaças por telefone, ligava me xingando. Aí eu bloqueei todo mundo, passei para frente, toquei minha campanha, fui eleita e ajudei a Carla a se eleger. Ela fez 72 mil votos na época, né? Então se elegeu com os meus votos, né? E a partir dali ela se declarou uma inimiga e sugou tudo que podia sugar de mim e depois passou a sugar outros. E aí foi tentar sugar, né, dentro do governo Bolsonaro, quando foi muito repelida. O Bolsonaro nunca gostou dela, nunca. Então ele repelia muito, ele não permitia na campanha que ela chegasse perto do caminhão. Né? Éramos sempre eu, ele e a Janaína Pascoal no caminhão. Ela não podia entrar. Se entrasse, ficava no final. Ele não permitia que ficasse ao lado. Eles tiveram aí um problema pessoal, que eu não sei o que é, também não me interessa. E aí, essa é a Carla Zambelli, né? É um carrapato, é uma sanguessuga, que vai, dependendo da oportunidade, mudando como essa biruta de aeroporto. Então, assim, se eu fosse fazer uma biografia rápida da Carla Zambelli, essa é a moça. Deputada, pelo que a senhora conhece, né, a senhora narrou aí que em algum momento vocês tiveram uma relação muito próxima, a Zambelli pode se entregar em algum momento ou ela vai ficar foragida até a polícia conseguir capturá-la, né, a Interpol? Lembrando, né, que a gente falou aqui no começo do programa que já tem 60 dias que ela está lá fora, então está bastante demorada essa captura da Zambelli, né? Ela não se entrega de jeito nenhum. Ela já conseguiu o que ela queria, que era sair do Brasil, repito, porque o ministro Alexandre de Moraes dormiu no ponto de não pegar o passaporte dela, como pegou o do Bolsonaro. Então ele acordou para o Bolsonaro com a história da Carla Zambelli. Senão talvez até o Bolsonaro estivesse com o passaporte agora. E quando ele viu que uma pessoa tão irrelevante quanto a Carla Zambelli conseguiu dar esse olé no Supremo, porque foi isso que ela fez, né? Ela deu um olé no Supremo. Aí resolveram pegar o passaporte do Bolsonaro. Ela não se entrega, ela vai continuar tentando fugir, se preciso for, vai para outro país. Ela realmente vai ter que ser capturada e trazida na jaula para o Brasil, porque ela não se entrega. Ela ainda tem esse apoio do Clube do Porsche? A senhora pode explicar um pouquinho melhor o que é isso? O Clube do Porsche é um grupo de milionários de São Paulo,
que na época o Tomé fazia parte, o Tomé que foi do movimento nas ruas também, e era um grupo, como eu disse, com bastante dinheiro, e que começou, o Tomé apresentou ela a esse grupo e convenceu esse grupo a financiar o movimento nas ruas, a colocar dinheiro, inclusive colocar dinheiro para ela. Ela tem um recebimento por mês ali, um dinheiro por mês, apesar dela sempre fazer a coitada, a pobre, a miserável, a que nunca não tinha onde cair morta, aquela coisa toda, ela tinha o financiamento do Clube do Porsche. Para onde ia esse dinheiro, não sei. Assim, nós nunca entramos nesses detalhes. Mas é um grupo de empresários que se reúne de tanto em tanto, é uma espécie de uma confraria. Como tem confraria de vinho, como tem confraria, né, de tantas outras coisas, era uma confraria de donos de Porsche, é uma confraria de donos de Porsche em São Paulo. E eles ainda financiam a Zambelli? A senhora tem informações sobre como ela está se sustentando lá na Itália? Não sei se financiam, porque eu me afastei muito dessa gente, né? Assim, foi um rompimento absoluto. Não sei como ela está se sustentando na Itália. Não sei como é que ela atuou na Câmara, se fez esquemas de corrupção, se tem dinheiro fora do Brasil. Mas da Carla Zambelli eu não duvido absolutamente nada. Agora, assim, muito estranho, é sui generis, assim, ela não pode ser empregada legalmente na Itália, porque senão a Interpol pega. Então, assim, essa é uma grande pergunta, como é que ela se sustenta? Ah, tá Interessante. trabalhando de forma... como é que ela se sustenta? Ah, tá trabalhando de forma ilegal. Será? Ela fez isso na Espanha, trabalhou de forma ilegal um tempo, mas eu acho muito assim, né? Viver na Itália, viver na Europa não é exatamente uma coisa barata, né? A gente comparando real com euro. Então, é praticamente 1 para 6, né? É caro viver lá, é caro comer, é caro morar, né? Para quem ganha em real. Então, alguém está por trás dela financiando. Se é o Clube do Porsche, né? Se tem outra pessoa aí por trás, eu não sei. Mas que tem alguém financiando essa estada da moça na Europa, né, fugindo da justiça brasileira, tem, porque ninguém sobrevive, por mais que ela tenha o mandato ainda, o que é um outro absurdo, né? Como é que a Câmara dos Deputados permite uma coisa dessa? A Câmara, ela reclama muito do Supremo. Ah, o Supremo está legislando, mas a Câmara se dobra até mostrar os fundilhos para o Supremo. A Câmara não faz o que tem que fazer. A Câmara não condenou o Chiquinho, não colocou o Chiquinho Brazão, não tirou o mandato do Chiquinho Brazão. Ele perdeu o mandato por falta, porque estava preso e não ia na sessão. A Câmara em nenhum momento foi lá, não, esse aqui está condenado e tal, eu vou tirar o mandato, vou caçar o mandato. É uma das coisas mais absurdas, esse corporativismo entre bandidos, porque eu só posso dizer isso. Se alguém está compactuando com um bandido condenado, esse cara está fazendo o quê? Está sendo corporativista com bandido. E para mim, quem é corporativista com bandido, bandido é. Inclusive, a gente mostrou na minha coluna essa semana uma reportagem do André Chalders, meu parceiro ali de coluna, que somente nesta semana passada a Zambelli entregou o apartamento funcional, então ela já está há quase 60 dias foragida e ainda estava ocupando um apartamento funcional, que são os apartamentos, né, que os deputados ocupam sem nenhum custo aqui em Brasília. E todos os funcionários que trabalhavam com ela no gabinete continuam lá, então não houve troca, né, do suplente que assumiu o mandato de funcionários ali. Então, praticamente, ela continua com a equipe dela na Câmara dos Deputados, como a ex-deputada Joyce está colocando, né, a Câmara não fez nenhum movimento para caçar o mandato da Zambelli, embora ela esteja aí foragida e procurada pela justiça. Vamos entrar na questão do Jair Bolsonaro. A senhora chegou a ser líder do governo Bolsonaro, depois rompeu ali com eles, logo ali no início, né, deputada? A senhora acredita que o Bolsonaro, se tivesse com passaporte, também teria fugido, pelo que a senhora conhece dele? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Ele tentou, inclusive, uma fuga, uma atrapalhada, né, que o Tarcísio fez, depois que o Trump decretou, anunciou as tarifas para o Brasil, o governador de São Paulo, gente, o governador de São Paulo. Eu não estou falando aqui do vereador lá do interior, do final do Brasil. Eu estou falando do segundo homem mais importante do país, politicamente falando, né? Um governador de São Paulo é quase que um segundo presidente, né, do país. Ele vem na sequência.
Ele foi até o Supremo pedir para liberarem um passaporte para o Bolsonaro e negociar com o Trump. Ou seja, eu não sei se é uma estupidez, se é uma ingenuidade, se é uma malandragem, é chegar para os ministros e dizer assim, olha, você pode dar o passaporte para o Bolsonaro fugir? Aí ele vai lá negociar com o Trump, aí ele não volta mais, ele fica lá com o Eduardo, né? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que o Bolsonaro, e mesmo sem passaporte, há o risco de fuga, tanto que ele está proibido de entrar chegar perto de embaixados e de embaixadores. Isso não foi uma coisa que caiu do céu, que o PGR simplesmente acordou um dia e falou assim, eu vou proibir, vou pedir a proibição dele chegar perto de embaixada. Isso é informação que veio da Polícia Federal. Lembre-se que essa operação contra Bolsonaro, a última que aconteceu, ela foi pedida pela Polícia Federal. E o Alexandre de Moraes foi cauteloso, porque ele encaminhou o pedido para o PGR. Ele não deu uma canetada. E depois que o PGR pediu, autorizou, pediu de novo, é que a operação foi, então, deflagrada. Então, havia informação da Polícia Federal, né, dessa provável tentativa de fuga, e eu não tenho dúvida nenhuma, eu conheço o Bolsonaro, eu sei quem ele é, eu saí do governo porque eu sei quem ele é. Durou muito pouco, né, foi uma relação de verão aí, durou muito pouco. Eu pulei fora assim que a reforma da Previdência foi aprovada, porque eu era líder também da reforma da Previdência, além de ser líder do governo no Congresso. Não podia abandonar uma pauta tão importante no Brasil em meio a um governo que só fazia atrapalhadas, né? A gente tinha que tocar isso para frente porque era o coração do Brasil que precisava disso, senão o Brasil poderia ter quebrado naquele momento. Agora, se a senhora estivesse ainda com mandato de parlamentar, estaria aqui em Brasília à frente dessas manifestações contra essa possível censura aí do Alexandre de Moraes, ou estaria aí curtindo o recesso parlamentar? Eu não estaria junto com essa galera do PL. Água e azeite não se misturam. E nesse caso é água suja. É água da bica, é água suja. Então eu não me misturo com essa gente. Eu jamais me misturaria de novo com essa gente. Eu já tenho a minha parcela de erro, que foi apoiar o Bolsonaro e ser líder do governo Bolsonaro. Então eu já estou pagando os meus pecados há bastante tempo. Eu não cometeria um erro, o mesmo erro duas vezes, porque daí é burrice. Eu cometi um erro, ok. Eu estou tentando me redimir dele desde então, desde 2019. Eu não cometeria um outro erro de estar junto com essa turma do PL e essa bancada que o pessoal fala bancada da Bíblia, que se virar do avesso essa gente, dar uma chacoalhada, vai todo mundo pro inferno, porque eu conheço um por um. Assim, essa coisa de, não, bancada da Bíblia, não sei o quê, assim, eu não vou dizer todos, mas uma maioria de malandros ali dentro, conheço os esquemas, sei quem faz o quê. Então eu fico muito chocada com essa pachorra, com essa altivez, assim, né, que eles têm de ir lá e fazer discurso. Sendo que se espremer tudo ali, gente, é um bando de malandro. Então eu não me misturaria com essa gente de jeito nenhum. Em relação ao que está fazendo o Alexandre de Moraes, eu acho que ele pesou a mão, mas eu acho que essa decisão, esse esclarecimento que ele deu, está sendo muito... Acho que tem muito barulho para o óbvio. Sociais? Pode. A gente perdeu, né, o contato com a deputada. Vamos tentar retomar para a gente continuar. A gente está ouvindo aqui a deputada Joyce Hasselmann. Ixi, vou virar meme. Voltou? Então vamos lá. Voltou? Então, assim, eu vejo que, para mim, não há grande dificuldade em entender essa decisão do Alexandre de Moraes. Tem alguma subjetividade? Tem. Mas é uma subjetividade a ponto da gente não conseguir fazer jornalismo? Não. A imprensa pode entrevistar, a imprensa pode colocar nas redes sociais. Quem não pode? Família Bolsonaro. Porque ali é um esquema só. Aí você pode discutir o seguinte, tá, mas os deputados, será que o Nicolas Ferreira pode? Né? Aí já é uma outra coisa que a gente tem que discutir. Eu acho que o furo tá aí. É esse buraco que o Alexandre de Moraes ainda precisa fechar. Porque para mim fica claro que a família Bolsonaro não pode. Michele não pode veicular coisa do Bolsonaro, os filhos não podem, porque é tudo uma gangue só, é uma quadrilha só. Nem se usa quadrilha mais, é uma organização criminosa só. O Eduardo está sendo investigado e pode usar como subterfúgio as redes dos irmãos.
Tanto que, quando a Carla Zambelli teve a condição de condenada, ela também foi proibida de usar as redes sociais. O filho, ela não podia usar a rede do filho e da mãe. Não sei Sim, se vocês se lembram disso. sim. Né? Então, essa não é uma medida nova. O Alexandre de Moraes já adotou essa medida. E por mais que pareça agressivo, e é agressivo, né? É agressivo você proibir alguém de usar rede social. A gente está falando aqui de bandidos que instrumentalizam as redes para cometer seus crimes e levar pessoas que não têm informações, né, a sair por aí agredindo moralmente todo mundo que discorda dessa gente. Eu fui vítima disso durante 4 anos. Então, eu sei o que é uma organização criminosa nas redes sociais. Eu sei o quanto essa gente é capaz de matar reputações. Eu sofri um estupro moral diário por 4 anos. A persona entre homens, mulheres, artistas, políticos mais atacada de todos os tempos, segundo 2 pesquisas. Aliás, 3. Uma pesquisa de um instituto de pesquisa e 2 de universidades. Uma de BH e uma de São Paulo. Então, assim, eu acho que para quem sofre na carne, eu consigo entender um pouco mais, porque eu sofri isso na carne, né? Fazendo a ressalva de que acho que ainda há subjetividade e acho que ainda há uns buracos aí para Alexandre de Moraes fechar nessa decisão. Deputada, a senhora tem ideia ou uma aposta de onde a Zambelli pode estar na Itália? Não sei se ela tem familiares lá, tem pessoas próximas, se em algum momento dessa história das senhoras ela chegou a comentar ou viajar para a Itália sempre para a mesma cidade. Quem sabe a gente ajuda aqui a Interpol, que até agora tem 60 dias, esse drible aí tá funcionando, né? E acaba estimulando outras fugas, né? Não, eu não tenho ideia, até porque a ligação que ela tem mesmo é com a Espanha. Então, eu até fiquei curiosa, né, dela ter ido para a Itália e não ter ido para a Espanha, porque ela já morou na Espanha, o pai do filho dela é da Espanha, então, assim, ela trabalhou na Espanha, ela tem relações pessoais, né, de amigos, colegas, aliados ali dentro da Espanha. Então, até me surpreendi quando ela foi para a Itália, né? Porque eu achava, eu já, assim, essa pulguinha do tamanho de um elefante já estava atrás da minha orelha, que ela ia tentar fugir. Mas eu achei realmente que era para a Espanha e não para a Itália. Então, eu não faço ideia. Mas certamente ela não está desfilando em Milão, né? Ela Não. tá num buraco na Itália, né? Numa cidadezinha muito pequena, obviamente. E a Itália tem disso, né? Tem muitos vilarejos, assim, muito pequenininhos, antigos, em que se vive quase como numa época bucólica, né? Não é aquela coisa do high-tech, da internet, né? Da comunicação. Então, ela deve estar escondida num buraco assim. Para a gente encerrar, eu queria perguntar para a senhora o seu futuro político. Como é que vai ser o nome Joyce Hasselmann em 2026? Vai ser apoiando quem quiser tirar esses 2 canalhas, Bolsonaro ou Lula, né, do poder. Bolsonaro, a gente pode dizer assim, Bolsonaro vai estar preso. Por que ele vai estar preso? Se ele vai pegar os 43 anos de prisão, ou se vai pegar 20, ou se vai pegar 10, se vai pegar 100, o fato é que ele vai estar preso. Não tem para onde fugir, é unanimidade entre os juristas. E aí muita gente pode pensar, ele vai estar fora da eleição. Não, Bolsonaro vai dar as cartas na eleição para o candidato de direita, mesmo que o candidato da direita não seja 100% bolsonarista. Porque ele precisa dar a bênção para que esse candidato tenha a extrema-direita. Porque só a direita racional não vai vencer Lula. Só a extrema-direita, muito menos. Então, lamentavelmente, Bolsonaro ainda vai ter um papel fundamental na próxima eleição. Ele vai ter que dar lá a bencinha, né? Seja para o Tarcísio, seja para o Caiado, seja para uma união deles. Né? Mas eu acho que em sendo Tarcísio, em sendo Caiado ou em sendo Ratinho Júnior, que tem me surpreendido muito, porque ele fura a bolha da extrema direita, ele consegue transitar até o centro, né? Então é um nome a ser observado. Apesar de ele estar ali nas pesquisas em terceiro lugar e tal, quando se coloca Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, ele pontuou na última pesquisa 9 pontos. Né, para quem sequer tirou a cabecinha para fora do buraco como candidato à presidência. Então, e como eu disse, é um nome que fura a bolha, é um nome que está lá, né, junto com Kassab, que é uma fera na política brasileira, tá em tudo que é governo, sabe tudo.
Então, eu acho que a gente tem que chamar atenção aí para o ratinho. Mas, sendo quem for, vai ter que ter a benção do Bolsonaro. Então, mesmo preso, o Bolsonaro vai ter participação nas eleições. A minha participação vai ter como colunista, como comentarista e como uma apoiadora de uma direita racional. E não de uma direita estúpida, radical, que eu me afastei há muito tempo. Política, para mim, é só agora com comentário. Eu não quero nem saber, pendurei as chuteiras, só perdi, não ganhei nada, perdi dinheiro, perdi saúde, perdi autoestima, engordei 30 quilos. Não quero mais, não quero mais. Tô ótima, minha saúde está maravilhosa, tô magra, tô linda, tô com autoestima nas alturas, não quero saber de política, não. Tá linda mesmo. Tá mesmo, tá mesmo. Muito bem, Obrigada. então a gente te espera como comentarista, como jornalista aí nas análises para as eleições de 2026. Deputada, muito obrigada pela gentileza de falar conosco aqui no Contexto nessa quinta-feira. Muito obrigada, meninas, e muito boa sorte para vocês, viu? Tô na torcida. Obrigada. Obrigada.